Pessoal, olha só, né? A pior notícia acaba de sair sobre o governo Lula e a sua base petista, que está completamente desesperada depois desse anúncio. Eu vou trazer aqui para vocês. Antes de começar, já deixa aí nos comentários. Você é contra ou a favor de um possível impeachment do Lula ou de um afastamento de Lula da política? Comenta aí. Eu quero saber sua opinião com base em tudo que você está vendo a respeito do governo. Deixe a sua opinião, que ela é de extrema importância aqui no canal. Em meio a tanta tarifa imposta também por Donald Trump em todo mundo, importante figura pública é afastada do cargo devido a câncer, pegou o Brasil aí de surpresa. Eu vou dar todos os detalhes dessas notícias e muito mais. Então eu vou falar tanto aqui da questão do Brasil como fora do Brasil, que mais uma situação do Donald Trump veio à tona. E enquanto isso também no STF volta a votação do fim das revistas íntimas. Eu vou trazer aqui para vocês também. Então, gente, eu vou trazer tudo o que está acontecendo. Se prepare aí que tem muita coisa rolando. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha e bora lá. Olha só, começa essa com o Trump. O problema não é só no Brasil não, tá de forma global. Sem poder se sentar ou ir ao banheiro, um senador democrata bateu recorde e discursou por 25 horas para protestar contra o Trump. Cory Booker quebrou recorde na década de 1950 com o discurso mais longo da história do Senado. Maratona não obstruiu a pauta da casa, né? Mas é vista como uma tentativa dos democratas de marcar oposição ao governo. E aqui mostra, né, na matéria do G1, que o senador ele quebrou o recorde de discurso mais longo da história do Senado nos Estados Unidos, na terça-feira, dia 1º de abril. Ele discursou por pouco mais de 25 horas contra o presidente Donald Trump, superando a marca anterior de 24 horas e 18 minutos, estabelecido na década de 50. A maratona começou às 20 horas pelo horário de Brasília de segunda-feira, dia 31 de março, e só terminou após as 21 horas da terça-feira. E o Booker afirmou que seguirá discursando enquanto suas condições físicas permitirem. O senador foi aplaudido por colegas ao quebrar o recorde. E segundo a imprensa americana, para manter a palavra, Booker não podia sair de sua posição de discurso, o que o impedia de se sentar ou ir ao banheiro. As únicas pausas do democrata foram para ouvir questões de colegas de partido. Na prática, o discurso de Booker não obstruiu a votação de nenhum projeto de lei. No entanto, de acordo com o jornal The New York Times, a fala atrasou a discussão de um texto dos próprios democratas que busca derrubar as tarifas impostas por Trump ao Canadá. Além disso, a medida é vista como uma tentativa dos democratas de marcar uma posição mais assertiva e firme contra o governo. Ao abrir seu discurso, Booker afirmou que as instituições dos Estados Unidos estão sendo atacadas e destruídas pelo atual governo. Ele criticou as ações de Trump e do bilionário Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental. Então, assim, gente, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre essa matéria com vocês e ver o que vocês pensam a respeito, porque esse discurso de 25 horas do senador da oposição, né, levanta questões significativas sobre a eficácia e a representatividade das estratégias que são empregadas pela oposição. Ao repetir uma maratona oratória sem precedentes, ultrapassando o recorde anterior de 24 horas e 18 minutos, né, previsto por Strom Thurmond em 1957, o Booker parece demonstrar um desespero latente, uma possível desconexão com as reais preocupações da população americana. Essa abordagem levanta a suspeita de que a oposição, às vezes, ao invés de se envolver em debates produtivos e construtivos, opta por gestos teatrais que pouco ajuda a avançar nas políticas públicas. Pode ver que ele não obstruiu pauta nenhuma, não serviu de nada, só para colocar a lenha na fogueira, como dizem, né? A escolha de um protesto solitário e prolongado pode indicar uma falta de apoio popular e político mais amplo, indicando que tais ações são mais evidentes para a autopromoção do que para a efetivação da representação dos interesses dos cidadãos. Então, enquanto o senador se dedicava a essa demonstração individual, questões cruciais para o país permaneciam em pauta. E o que atrasou, né? Exigiam debates, soluções pragmáticas. A política deve ser conduzida por meio de diálogos abertos e participação coletiva, não por meio de atos que, embora chamem a atenção da mídia, pouco acrescentam ao bem-estar da nação. O que vocês pensam, hein, a respeito disso? Comenta aí para mim. Enquanto isso, olha só, gente, mais uma matéria saiu aqui no G1.
Validade da revista íntima em presídios volta à pauta do STF, né? Voltou à pauta do STF nessa quarta-feira. Os ministros trabalham na construção de uma tese de consenso, ou seja, um resumo com os entendimentos que será aplicado nas instâncias inferiores da Justiça. E a gente vê aqui dentro disso uma situação, né? A política que mima criminosos em nome de direitos humanos. É cada vez mais evidente que a política brasileira caminha por passos largos para o abismo da impunidade. Quando se fala em segurança pública, espera-se o quê? Firmeza, responsabilidade, sobretudo respeito às vítimas e à sociedade. No entanto, o que vimos é uma vergonhosa inversão de valores, onde a violência recebe mais atenção do que o cidadão de bem. Agora o STF voltou a colocar aí em pauta a validade da revista íntima nos presídios, uma prática essencial para manter o mínimo de controle dentro do sistema prisional. Uma alegação que seria vexatória e atentatória contra os direitos humanos dos detentos e de seus visitantes. Mas e os direitos das famílias destruídas pelos crimes violentos na qual os deixou preso, né? E o trauma das vítimas que muitas vezes nunca recebe justiça? Será que esses direitos não pesam também nessa balança? A esquerda, como de costume, já prepara o coro do coitadismo, né? Alegando abusos e humilhações, o mesmo discurso de sempre, que trata os crimes como mártires e os esquecimentos completamente das vítimas. E como já se viu em outras decisões polêmicas, o STF parece cada vez mais sensível a esse tipo de pressão ideológica, aguenta firme, será um choro do povo trabalhador, mas parece não resistir a uma lágrima da militância, né? É preciso dizer com todas as letras que enquanto houver mais conforto e mordomia nas cadeias do que rigor, o crime continuará compensando. O recado é muito claro. Para quem vive fora da lei, o tratamento é VIP. Para quem anda na linha, resta conviver com medo e insegurança. Comenta aí o que você acha. Enquanto você comenta, mais uma informação aqui que eu quero compartilhar agora aqui com vocês, que saiu também no jornal G1, gente, que olha só, né? Pesquisa Quaest, 56% desaprova o governo Lula e 41% aprova. Margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre o dia 27 e 31 de março. E aqui é interessante falarmos desse assunto, porque o Lula perdeu a mão. Talvez ao tentar agradar a todos, ele esqueceu dos que realmente ele pauta, né, sobre quem ele diz defender. Uma pesquisa aqui, como vocês viram, da Genial Quaest, expõe uma realidade inegável. O governo Lula está cada vez mais distante do povo que o elegeu. 56% de desaprovação. A gestão petista alcança o pior índice entre seus 3 mandatos, e isso não é por acaso. A tentativa de reposicionar sua imagem diante da classe média, dos jovens, pode estar custando caro, especialmente aos mais pobres, justamente a base que sempre sustentou o lulismo. E na ânsia de reconquistar a popularidade, o Lula vem apostando em manobras claramente populistas. A promessa de autorização do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e quer estender para quem ganha até 7 mil, né, uma isenção. Mas ele esbarra em problemas fiscais graves e é compensado o quê? Com aumento de impostos, né? Sobre os mais ricos, e nem é os mais ricos, porque o pobre acaba sendo muito taxado. Um exemplo mesmo é o imposto de importação. Quem é que compra coisas da Shopee, da Shein? São microempreendedor, são aí pessoas, né? População física em geral, porque os mais ricos compram em lojas de grife, como é o caso dele, da Janja, com sapato de R$10.000, né? E aqui, gente, isso é algo que na prática pode ter impacto muito grande, né? Um outro exemplo, programa do Pé de Meia, voltado por incentivo a jovens de baixa renda para concluir o ensino médio. Embora a ideia seja louvável, muitos veem como uma tentativa desesperada de criar uma nova base de apoio eleitoral, com ações rápidas de efeito midiático, mas sem profundidade estrutural, tanto que está enfrentando desafios no orçamento. Enquanto isso, o que acontece com os mais vulneráveis, que é aqueles que acreditaram nas promessas de um governo voltado para os mais pobres? Ajudaram na estagnação de políticas essenciais, né? O custo de vida continua mais alto, limitou o salário mínimo, o desemprego afeta diretamente as periferias, programas sociais como Bolsa Família, mesmo com reajustes, não tem conseguido acompanhar a inflação real do dia a dia. Lula parece ter esquecido que a promessa dele de governar não é apenas agradar diferentes públicos com discurso
e incentivos pontuais. A gestão de coerência, visão de longo prazo e, acima de tudo, fidelidade com quem realmente depende das políticas públicas é necessário. E ao tentar abraçar todo o espectro eleitoral, o Lula corre o risco de não satisfazer ninguém, gente, e já começa a sentir as consequências nas pesquisas. A pergunta que fica é: até quando o governo continuará trocando a confiança dos mais necessitados por aplausos fugazes da classe média ou de redes sociais, né? A política não pode ser apenas sobre narrativa, ela precisa ser sobre resultados. E outro assunto aqui que pegou a política de surpresa saiu no jornal Poder 360, foi o anúncio sobre uma licença com uma doença gravíssima que é o câncer. Rogério Correia anunciou breve licença após cirurgia contra o câncer. O deputado ficará 3 semanas afastado. O anúncio foi feito pelo X no domingo. O deputado federal Rogério Correia é do PT, né? Então já começou a esquerda a se movimentar em relação a isso. Ele anunciou que se afastará temporariamente de suas atividades no Congresso para se recuperar de uma cirurgia de câncer de próstata. Em comunicado, o congressista informou que a licença terá duração de 3 semanas, abre aspas, após enfrentar e superar uma cirurgia de câncer de próstata, vou tirar uma breve licença para me recuperar com a atenção que preciso, fecha aspas, declarou o presidente da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados. O parlamentar aproveitou o momento para fazer um alerta sobre a importância dos exames preventivos. Quer enfatizar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Cuidar da saúde é um ato de amor próprio e de responsabilidade com nossa família e comunidade. Para vocês verem, gente, que os políticos eles não estão imunes a doenças, que as doenças não atingem só as pessoas comuns, né? O Correia encerrou sua mensagem agradecendo o apoio recebido, obrigado pela solidariedade e carinho pessoal, até logo, sempre na luta. E a licença médica é um direito previsto no regimento interno da Casa Legislativa, permite que o congressista se afastem temporariamente por motivos de saúde, sem prejuízo de suas funções representativas. Então, mais um caso aí de doença grave, né, como câncer. Comenta aí o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo, até logo.